Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Trouxe uma reflexão para vocês hoje sobre vocês mesmos. Quem quem são vocês no mundo? Quem é você no mundo? Você já se perguntou sobre isso? Qual o seu papel no mundo e quem você é no mundo? Eu acho importante, para chegar a alguma resposta para esse questionamento, que a gente olhe muito para dentro. É preciso fazer essa pergunta, gente, ao longo da nossa vida. Porque se a gente não fizer, sabe o que vai acontecer? Se você não se perguntar isso, e se você não fizer, e não é só uma vez, não, é uma coisa que depois que você entende, você precisa manutencionar isso. Porque se você não manutencionar, você vai ser apagado pelo outro. Então, o mundo, se você também não se perguntar, ele vai cobrar de você de uma maneira muito perversa e inconsciente, inclusive, dizendo quem você é. E você nem vai saber disso. Isso, na verdade, já acontece com muitas pessoas. Todo sujeito afastado do pensamento sobre si mesmo, pensamento filosófico, acredito que até da própria educação, gente. Mas não acho que educação também, né, é necessariamente sinônimo disso. Mas porque também tem pessoas na academia, na universidade, que não se conhecem, né? Tem pessoas no campo ali, que não escolarizadas, que têm uma conexão consigo mesmo, com a natureza. Então não estou falando nesse sentido, não. Mas é um trabalho difícil, é nesse sentido que eu estou falando. É difícil porque a gente é vendado, enganado o tempo inteiro. A gente não percebe, porque a vida também, a maneira que a gente interage com o outro, principalmente na nossa cultura, isso não traz uma percepção para a gente da gente mesmo. A própria sociedade, o próprio Estado limita um pouco essa percepção do sujeito e tenta limitar. Isso está na própria estrutura do sistema, né? Eu estou querendo dizer para vocês aqui com isso que você tentar ser quem você é também é uma coisa que vai contra o sistema. Pensar sobre isso também é um pouco contra o sistema. Nesse processo de você ser, de você, de o mundo dizer quem você é, de uma maneira inconsciente, como eu afirmei, você vai assimilar uma identidade que não é sua. E se você não se apossar da sua própria identidade, da sua própria autonomia, o outro vai se apossar inconscientemente. Isso está nesses jogos de poder na nossa cultura, também principalmente. E isso vai acontecer simplesmente pela influência do outro, mesmo que o outro não tenha uma intenção direta ligada a isso. Porque isso é uma coisa que transcende uma relação só com o outro em si, com um amigo, com uma pessoa específica. É uma relação que está ligada, que transcende o nosso século, a, que pode ser retomada em outros períodos históricos. E às vezes alguns filmes, por exemplo, feitos por psicólogos, tentam mostrar isso pra gente, gente. Por isso que as histórias ali parecem se repetir o tempo inteiro. E mesmo a gente assistindo a tantos filmes, a gente não consegue reconhecer isso. O teatro se repete e se manutenciona o tempo inteiro. E é um processo que ocorre, é um processo cíclico, assim, né? A história se repete também nesse sentido. E ele alimenta, o próprio sistema alimenta, né, isso tudo, as próprias interações, é uma coisa ali ligada ao grupo que se automanutenciona, vamos dizer assim, né? Para você chegar a essa desprogramação, a esse contato com você mesmo, eu tenho certeza, se você não pensa muito sobre isso, se você não pensou muito sobre isso, eu tenho certeza que você não é o que você pensa. Porque você provavelmente projetou na sua cabeça o que você é com base no outro. É nesse sentido de o outro ter
trazido para você a resposta por você mesmo. O outro, a sociedade e o grupo, a sua família, os seus amigos e todas as outras estruturas, né? Isso é perigoso, isso pode ser perigoso, eu acredito. A gente está nesse século em que está todo mundo falando de autoconhecimento, parece que as pessoas decidiram tirar as vendas sociais, né, e acordaram um pouco assim para a realidade. Não é todo mundo, não, a gente ainda está longe de evoluir, não é isso que eu estou dizendo aqui, nesse discurso, não é positivo, não é isso não. Mas eu falo pela minha experiência. Eu vou inclusive gravar aqui um áudio falando sobre o meu processo de autoconhecimento, porque eu me desconhecia completamente. Eu me desconhecia no outro, na imbecilização do outro. Uma maneira que eu descobri para eu me entender foi me isolando, por exemplo. Eu pareço muito duro aqui nos meus áudios, né, gente? Mas eu acho isso importante. Eu acho que a gente tem que levar a nossa vida, mesmo que a gente morra amanhã, assim, um pouco a sério. Porque o que que você está fazendo aqui no mundo? A vida não é tão banal assim, não, gente. O mundo não é tão banal assim, não. Eu sou desse, gente, que olha para as estrelas, sonhadores, né? A sociedade não conseguiu apagar isso de mim, não. Ainda bem. Principalmente a sociedade brasileira. Tentaram muito, mas não conseguiram, não. Então a minha, os meus 35 anos aqui, eu ainda sou desses, né? Graças a Deus. E se você, isso não é uma coisa de idade, você pode, tem gente que vai encontrar esse caminho, essa conexão consigo mesmo, depois dos 60, gente. E mesmo assim a gente a gente está o tempo inteiro, a gente muda muito, gente. Então, às vezes você, é aquilo que eu falei no início aí, você se conectou consigo mesmo, se descobriu sobre quem você é ali num determinado momento, anos depois você tem que estar manutencionando isso, porque se você não fizer isso, porque a gente está recebendo influência o tempo inteiro do outro, do mundo, vários estímulos, e a gente vai se moldando a isso porque a gente naturalmente é social. Se isso não for feito, esse movimento, constantemente, você vai se perder no outro, né? O isolamento, ele é importante, assim, mas só uma questão. Se você tem uma base de quem você é, e você encontrou ali pela primeira vez ali o caminho né, de conexão com você, depois fica mais fácil para poder manutencionar isso, né? E se você uma vez, eu quero dizer assim, foi desprogramado para isso e encontrou o próprio caminho, para poder depois isso ser manutencionado é mais fácil. Essa descoberta exige um pouco de isolamento, gente. Esse isolamento, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, talvez as pessoas pensem que eu sou muito nerd, eu fui muito nerd, não, gente, sempre falei pra caramba. Sempre tive muitos amigos, entre parênteses, né? E sempre fui muito comunicativo, muito. E foi um movimento de acho que é introspecção que a gente fala, introspecção, de um olhar para dentro de mim mesmo e até de isolamento, né? Depois dessa fase né, eu sempre fui muito extrovertido e tal, não tenho tanta vergonha assim de muitas coisas. Esse isolamento é necessário, você pode, mas eu acho ele muito difícil de ser feito quando você está rodeado da sua família, quando você não tem muita liberdade para se entender. E aí vai chegar um ponto assim que talvez você tenha um cansaço do outro ou até uma aversão assim ao outro. Então, eu acredito que é um processo que você precisa de um pouco de tempo, né? Às vezes anos, às vezes meses, não é uma coisa que você vai fazer ali numa viagenzinha qualquer de 2 dias. Se bem que essas viagens elas já começam a te desconstruir nesse sentido. Viajar sozinho é uma experiência maravilhosa. Mesmo que você comece ali viajando 2 dias, faz isso, gente. Melhor coisa do mundo, sozinho. Vai para um lugar que vocês não conhecem no Brasil, assim, que para você entender quem você é e começar a perceber essas coisas da interação com o outro. Isso vai ser tão positivo tanto para você quanto para a nossa sociedade, né? E aí, o momento que você se entender e se conhecer, você vai parar um pouco de dar tanta atenção
e de querer até perseguir tanto o outro. E aí a gente vai ter uma harmonia, vai viver um pouco mais em harmonia, assim também, né? Você vai cuidar mais, as pessoas vão cuidar mais da vida delas, em vez de ficar monitorando a vida dos outros, vão entender que o mundo não é essa distorção que muita gente constrói na cabeça e que ninguém tá nem aí para você e então, né? Não há essa necessidade de aprovação toda do outro. Mas isso é natural, gente. Quando você sente essa aprovação, essa necessidade de aprovação, é um processo extremamente natural. Todo mundo precisa disso. Precisa de um pouco de uma energia do outro. Só que essa energia, gente, ela não precisa vir do outro, não, especificamente do outro. Ela pode vir da natureza. Ela pode vir da arquitetura, da cidade em si, da sua interação com você mesmo. Mas a gente fica muito ligado ao outro. E isso tem a ver também com o fato da gente viver em sociedade, né? Nós somos seres sociais, então isso daí que eu falei está ligado a isso, né? Esses programinhas que a gente já tem na cabeça naturalmente. E a gente, de alguma maneira, depende do outro num estado natural. Mas é possível, como eu estou dizendo, se desprogramar, né? Para evitar um pouco o outro. Evitar um pouco o estrago que o é nesse sentido aqui que eu estou falando a importância disso. Saber dizer não, criar um pouco de resistência. Não significa que você vai se isolar completamente do outro. Nesse áudio aqui eu não estou falando disso, não. Eu estou falando aqui de você entender os limites e as fronteiras entre o eu e o outro. Deixar esses espaços muito bem definidos. Porque se você fizer isso, pode ter certeza que você vai ter muita prosperidade na sua vida, muita sanidade, mais saúde. As suas células vão vibrar nisso, gente. Não se sinta enfraquecido, acanhado por pessoas, por exemplo, mais bonitas, porque, mas aí isso é uma debilidade sua, por você, por exemplo, acreditar que esse jogo na sociedade, o que está ali, né, o que é válido ali, são esses simulacros da beleza, que também não são verdadeiros, né? Muita gente é bonita aí por maquiagem, ou muita gente é bonita, principalmente no Brasil, um dos países com maior número de cirurgia plástica, não naturalmente, né? Não uma beleza natural, uma beleza plastificada, né? Então está muito ligado ali à condição socioeconômica, você precisa saber disso. Porque quando você olhar para uma pessoa dessas, você vai pensar duas vezes e vai entender assim, olha, aquilo ali não é natural, primeira coisa, ou, né, ou então você não vai se colocar numa posição ali inferior ao outro. Porque se você fizer isso, você vai ser enfraquecido. Você mesmo vai se enfraquecer. E essas pessoas vão manutencionar isso não diretamente. Elas vão fazer isso de uma maneira inconsciente, ou às vezes até consciente, mas você não vai perceber isso diretamente. Você precisa começar a treinar o seu cérebro para isso. Vai ter gente que vai falar que é maneira de perseguição. Não é nada disso, gente. O mundo não é isso que as pessoas criam na cabeça. O mundo não é essa interação desse jeito que acontece na nossa cultura e nem, por outro lado, também o isolamento completo, né? Não é o que eu estou dizendo aqui. Mas às vezes eu vou fundo nessa coisa do isolamento porque há um excesso do outro no Brasil. E se eu não disser isso para vocês aqui com essa emoção toda, eu acho que algumas pessoas não vão entender, né? O que é muito mais forte e sair disso é muito mais doloroso do que parece mais duro, né? Você tem que ter uma resistência aí ao outro, a um saber dizer não ali para o outro muito bem, né? Uma coisa muito sensível assim, porque senão você vai ser engolido por ele. Outra coisa, não se sujeite, né, à submissão. Não estou dizendo aqui que você não pode ter um emprego e, e receber ordem do seu chefe. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo nos momentos em que você está sendo enganado ali, o que a pessoa está abusando ali na interação de você. Perceber isso não é fácil, gente. Não é fácil. Terapia ajuda, pode ajudar. Mas você também pode encontrar esse caminho por si só, tentando entender por meio da filosofia e até da psicologia como é que é o ser humano, como que o ser humano se organiza, como que, né, perceber padrões no comportamento humano, em culturas,
E isso também vai te trazer uma resposta de quem você é. Para mim, isso fez muito sentido, né? Por que que você gosta de determinadas comidas? Já pensou sobre isso, gente? Por que que você gosta de arroz, feijão e de brigadeiro? Essa é uma pergunta para mim que faz tanto sentido hoje, mas tanto sentido. Hoje eu não como feijão, gente, arroz e feijão. E quando eu como brigadeiro, eu tô fora do país há muitos anos. Eu sinto um excesso de açúcar que eu não consigo mais comer. E quando eu morava aí, isso no Brasil, né, quando eu estava aí o tempo inteiro, não viajava tanto e tal, eu 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 gostava muito disso, mas eu primeiramente eu comia isso muito frequentemente e eu era bombardeado por isso muito frequentemente na universidade, toda hora tem um vendendo brigadeiro, né? E depois me desconstruindo, viajando tanto, até morando em outros países, isso não estava ali para mim. E eu também me recusei, em muitos momentos ali, em receber a influência da cultura. Porque eu fui numa condição de nômade para ficar um curto período e para não receber tanta influência, para não queria mesmo integração social ali, nesse nível exagerado. Eu queria num nível ali superficial para eu continuar me mantendo ali no que eu me descobri, no que eu sou. Então eu me conectava muito com estrangeiros, por exemplo, nômades, pessoas que estavam também nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibração que eu. Então eu me desconstruí todo em relação à comida, por exemplo. E hoje, olhando de fora isso, eu faço essa pergunta para você: por que que você come arroz e feijão? Mas você não vai encontrar uma resposta, apesar de parecer uma pergunta bem idiota para um contexto de uma pessoa que está ali inserida naquilo, mas você só vai entender o que eu estou falando quando você começar a olhar para fora de você mesmo. E isso também é importante porque a gente se constitui sujeito pelo outro, mas isso não significa que essa constituição ela tem que ocorrer necessariamente em uma direção a um olhar para a sua cultura, mas principalmente para fora, porque quem somos nós num mundo tão grande, tão diverso, né? Aquela coisa, Deus não é brasileiro não, gente. Tira isso da cabeça, por favor. O que você gosta de fazer? Tem uma outra questão aqui importante também para pensar. A sua conexão com você mesmo. A partir do momento que você vai se desprogramando e entendendo isso, você vai exalando uma luz maior, um brilho maior. Sabe aquela energia da sua adolescência? Se você manutenciona isso, você não vai se enfraquecer. Você vai se sentindo potente no mundo. Você não vai envelhecer tão rapidamente. Vão te criticar de qualquer jeito nesse processo. Não significa que você tem que renegar a sua cultura, não é o que eu estou dizendo aqui, não. Mas, para o nosso padrão cultural, muita coisa tem que ser revista. Então, eu trago aqui também esses, até de uma maneira mais exagerada aqui, né, muito crítica, assim, exatamente para dar uma sacudida, gente. Porque a nossa cultura tem muitos problemas, muita incoerência, algumas contradições que vão contra coisas básicas, assim, direitos humanos ou, enfim, que estão ali numa. Eu não sei nem o que acontece. Eu percebo isso como falta de investimento em educação. Acho que a chave está bem por aí, né? Mas enfim. Mas é uma coisa muito cultural nossa, essa coisa do outro, de abrir um espaço excessivo para o outro, de um se desconhecer no outro. É importante para você saber a sua descoberta de você mesmo, para você não ser o outro, mas você mesmo. A gente é engolido pelo outro no Brasil, não há espaço para autoconhecimento, como eu falei. E há um incômodo exagerado e ao mesmo tempo uma fixação em relação ao outro. Inveja, por exemplo, isso é muito típico do Brasil. Um incômodo em relação ao outro, a conquista do outro, e isso é falta de conexão com a gente mesmo, de uma projeção ali do espelho da gente mesmo, não do outro, né? Isso acontece num movimento de se desconhecer no outro, de não saber a orientação própria. Eu já vi gente, morrer no Brasil sem saber quem é. E algumas pessoas assim que nem com uma vida inteira passando, a pessoa conseguiu entender.
Ou seja, ela é muito dependente ali das escolhas dos outros. São aquelas pessoas assim, ah, eu só. A minha irmã comprou alguma coisa, eu vou lá e compro igual. Ou então eu só vou comprar alguma coisa, ter a motivação, interesse para comprar algo se eu ver que alguém comprou. Não precisa ser comprar, né, gente? Estou falando aqui só dando ideias gerais. Mas, ou então a pessoa só reabastece a energia dela ali no momento de interação com o outro. Ela não consegue sentir alegria ou motivação na vida a partir do momento de isolamento. Ela não consegue ver um brilho na vida olhando para ela mesma no espelho. Ela precisa olhar para o outro, tirar a inspiração dali, porque ela se mistura com o outro. Isso acontece tanto em relação, por exemplo, a filme. Eu acho, assim, lá no meu íntimo, verdadeiramente intelectual, que as pessoas, principalmente no Brasil, assim, cultura latina, elas se espelham porque tem essa influência da celebridade, tudo isso assim da mídia muito forte assim, e não tem essa separação desses espaços do eu e essa falta de conhecimento toda, elas se colocam num patamar ali de artista projetado pela imagem ali do filme, do cinema, da TV, e elas começam a acreditar nisso na cabeça delas. Eu tenho essa sensação interagindo com essas pessoas. Algumas não têm noção assim de que isso não é verdadeiro, né? Não estou dizendo que elas não poderiam ser artistas nem nada, muito pelo contrário, você pode ser o que você quiser. E deve pensar que pode, sim, né? Até porque essa venda da celebridade, né, que a gente se espelha, por exemplo, principalmente na América do Sul, é uma coisa enganosa, é um simulacro, não é verdade, né? Então aquele personagem ali que você se inspira, que você acha que você é inconscientemente, ou que você quer ser, que você projeta o seu eu para ser, ele não é real. Mas isso mantém a gente nesse ciclo vicioso todo. A partir do momento que você começar a entender que você não deve se espelhar nessas coisas, nem no outro desse jeito, você vai viver muito melhor. E a gente vai ter uma sociedade mais consciente, né? Um abraço a todos, espero que esse áudio tenha trazido alguma reflexão, tenha feito algum sentido para vocês. Essa é a proposta do meu canal. Se inscrevam no meu canal. Um abraço para todos vocês, gente. Aqui são reflexões. Eu trago assim o discurso um pouco mais duro assim, né? Acho que as pessoas têm essa impressão de mim aqui, mas é para ajudá-lo, gente. Faço isso daqui com coração, de verdade. Gravo aqui esses áudios para trazer uma desconstrução, uma reflexão, né? Não é para impor nada para ninguém. Você faz, você está aqui é porque te interessa alguma coisa daqui. Mas você faz o que você quiser da sua vida, né? Eu trago aqui o olhar do outro, assim. Mas é um outro voltado para você mesmo, assim, no caminho aí de autoconhecimento, psicologia e tal, tá bom? Acho que eu tenho esse papel também como revisor de texto. E essa preocupação também em relação ao outro, assim, a esse direcionar. Inclusive, ele se mistura muito comigo na minha prática. O meu cliente muitas vezes se confunde comigo. Ele acha que eu sou autor e eu não sou, né? Um abraço a todos e tchau, tchau.